Fala galera, estamos de volta aqui com mais um Hawk Talks, agora número 32. E hoje é especial porque a gente está aqui no Uberlândia Summit. E eu trouxe um cara aqui que é difícil, hein? É difícil, hein? Ei. Difícil a agenda do cara. O cara é palestrante internacional, né? Lucas Fonseca, da BX. E aí, Lucas? Prazer estar aqui com você. Prazer. Finalmente deu certo, né? Essa gravação num lugar tão legal, né? Tão movimentado, de crescimento, de aprendizado. Isso aí. Vai ser bom. 32? 32. Minha idade, gostei. Ó, que é isso? Lucas, vamos lá, cara. Eu sempre começo o Hawk Talks trazendo para nossa audiência, que é pessoal, né? Geralmente empresário, empreendedor, pessoal do marketing. E aí eu quero que você conta um pouquinho, né? Se apresenta aí dizendo, né? Cara, o que você está fazendo, um pouquinho da sua história ali, a gente vai entrar na pauta. Legal. Bom, pessoal, eu sou o Lucas Fonseca, eu sou especialista em experiência do cliente. Eu tenho hoje a BX, que é um hub de educação voltado para levar essa centralidade no cliente para as empresas, né? Então tenho a oportunidade hoje de estar aí nas maiores empresas do Brasil, de projetos internacionais também, para a gente falar sobre, para a gente treinar e com métodos a gente levar o cliente para o centro de verdade, para além do PowerPoint, né? Porque muitas empresas colocam o cliente no centro do PowerPoint, mas não conseguem executar aquilo. Então hoje tem essa oportunidade de, com metodologias, com ferramentas, levar isso para as empresas e evoluir nesse negócio de experiência do cliente que muito se fala, mas a gente ainda está no Brasil engatinhando. A gente está ainda com a ideia de que, e os empresários estão com essa ideia de que a experiência do cliente é o atendimento ao cliente. E o atendimento é uma pontinha dessa experiência que é muito maior, né? Legal, cara. E assim, eu acho que o seu trabalho ele faz mais sentido ainda no momento que a gente está vivendo no mundo, que é esse momento da, vamos dizer, invasão da inteligência artificial, né? O que você tem visto aí, né? Nos lugares que você tem passado, nas empresas, nos eventos, nas palestras. O que é a pauta quando a gente fala de inteligência artificial e o propósito ali, né, da experiência do cliente? O que você tem visto aí nesse sentido? Julião, eu tenho ido em muitos eventos em que agora até os nomes dos eventos já coloca IA como centro. E são eventos de experiência do cliente. Mas ao ouvir as palestras, ao participar das palestras, dos debates, a gente vê que ainda tem uma tentativa. Eu estava lendo um artigo sobre, eles chamam de síndrome do objeto brilhante, que é quando um tema explode, todo mundo fala, todo mundo quer, aquilo se torna uma bolha, e daqui a um tempo, né, e antigamente era anos, mas agora são meses, as coisas vão se ajeitando para ver o que de fato faz sentido, né? Então, a inteligência artificial ela vem para acelerar muitas coisas que impactam a experiência do cliente. Ao mesmo tempo, ela leva um risco para as empresas de usar a IA como ferramenta de solução para aquilo que o humano ainda não conseguiu fazer como processo. Então, se não dei conta de organizar o atendimento da minha empresa, vou pôr uma IA, vai dar ruim, porque você não consegue treinar a IA. Eu não consegui ser eficiente para diminuir o tempo de entrega do meu produto. Eu vou usar a IA, então tem chance de dar ruim, porque se o ser humano não conseguiu resolver, ele não vai conseguir perguntar e construir com a IA aquilo que vai dar. Então, as empresas que não constroem a sua estratégia de experiência, elas correm o risco de trazer um monte de soluções de IA e daqui a pouco está desesperada pagando assinatura de IA e perdendo cliente. E a intenção da experiência do cliente é a gente manter o cliente para aumentar o LTV. A gente vê muito isso, é legal isso que você falou, porque a gente vê muito a empresa, né, a gente tem o braço ali, né, a Labify, que é uma empresa que desenvolve solução de IA customizada, e aí a empresa chega, que é uma solução incrível, né, maravilhosa, que usa IA, só que daí quando a gente, né, na Labify, o nosso propósito é sempre olhar primeiro para, digamos, a planta baixa, né? Então a gente entende o que se tem de processo desenhado. E aí 90% não tem. E aí não funciona, porque você fala, cara, se eu não tenho processo, como que eu vou colocar IA? A IA ela vai potencializar algo ruim que tem no meio do caminho aí. E eu acredito que é legal quando você fala, né, que o pessoal associa CX com atendimento. Uma coisa que eu falo muito, né, pra galera, né, atendimento não é diferencial, atendimento é produto esperado. E como é que é isso, né? Fala um pouquinho aí de como o CX ele vem em outras camadas para realmente transformar a experiência dos clientes dentro das empresas, né? Para quem está ouvindo, né? Pô, CX não é atendimento, é o que então, né? Aonde que entra isso?
É legal até, como você usou a expressão CX, né? Explicar para todo mundo o que é CX, né? Boa. CX, no inglês, é Customer Experience, né? Experiência do consumidor, experiência do cliente. E é legal a sua pergunta, porque o atendimento ele é a ponta. Mas alguém que precisa de um atendimento, ele muito provavelmente vai ligar para uma empresa ou fazer um contato por WhatsApp ou qualquer canal digital para resolver o problema de alguma coisa que ele adquiriu, seja um serviço, seja um produto. Certo. Então, a experiência da construção do produto e do desenho do serviço importa até mais do que o atendimento. Porque se é bem construído, não precisa de atendimento, teoricamente. Você já diminui o gargalo de atendimento. Isso. Então, se eu construo produtos que colocam o cliente no centro, se isso está integrado, por exemplo, com marketing, com comunicação, que comunica o produto de acordo com aquele perfil, com aquela persona, com aqueles desejos e necessidades que o cliente tem. Se eu crio algo que retroalimenta, porque quando a gente vai criar um produto, as empresas vão criar um produto ou um serviço, a primeira ideia vem de uma necessidade de mercados, mas você só consolida aquilo depois você testa. Sim. Então você tem que ir testando. Só que o problema é que as empresas querem pôr no mercado, quer vender, às vezes tem resultado, vende, mas não consegue retroalimentar o processo para melhorar o produto, para melhorar. Então a gente tem várias ferramentas que a gente usa, por exemplo, um sistema de VOC, que é Voice of Customer, né, que é voz do cliente, que retroalimenta, feedbacks que são capturados e às vezes o empresário, né, o empreendedor, ele quer o feedback para massagear o seu ego, né? E ele tem que potencializar o que ele vai ecoar, né? Então essa expressão a gente já ouviu junto, inclusive, do ego e do eco, mas se você pedir um feedback para um cliente seu e não estiver disposto a ouvir o que ele tem para dizer para você melhorar, você está jogando fora um dinheiro que nem dá para calcular, que é uma consultoria grátis que o cliente te dá. Então, experiência do cliente como uma estratégia de negócio, ela está ligada a construir bons produtos, ter uma estratégia de colocar o cliente no centro também no atendimento, nos processos, reduzir fricção, uso de tecnologia, jurídico, marketing, a diretoria, todo mundo envolvido com uma estratégia de negócio, que no fim visa diminuir o custo de aquisição, porque o cliente que está satisfeito vai trazer novos clientes, vai ficar por mais tempo aumentando o seu tempo de vida ali e deixando mais resultado para a empresa. Eu falo muito que quando a gente olha ali para o pós-venda, né? E aí eu acho que entra muito, né? O pós-venda, porque muita empresa tem comercial muito forte. Aí o cara vende, e aí tem falhas na entrega. Aí parece que o comercial ele não conecta com o resto da empresa. São empresas diferentes, né? Então você tem ali uma empresa vendendo muito, jogando cliente, e do outro lado você não tem ninguém entregando. E até a gente tem um método que a gente chama de funis inteligentes, onde a gente fala dessa conexão entre a jornada ali, tanto de marketing, vendas e pós-vendas. E eu vejo muito que a indicação que está lá no final, né, do funil de pós-venda, ela é um canal de vendas e que muita empresa não olha para isso. E é um canal poderoso, né? Hoje, por exemplo, nós ali na Hawk hoje é ainda 20 anos no mercado, é ainda o nosso principal canal. E tem muita empresa que não olha para isso, cara, tá olhando só para jogar para dentro. Aí tem outros canais que geram menos relacionamento, que não tem tanta conexão ali com o cliente e provavelmente não tem um bom trabalho de experiência, aí deixa de gerar essa demanda que é quase que orgânica, né? Você vai retroalimentando ali seu funil. E fala um pouquinho, né, dessa visão sua da experiência do cliente. Eu vi na sua imersão um termo, que é o retorno da experiência, né? O ROX. Como é que é isso, né? Esse olhar da experiência do cliente, mas com uma visão de marketing. Ô, Julián, primeiro essa parte que você falou do comercial, né? Por que as empresas ficam buscando canais de aquisição e testando e quebrando a cara, e tem que testar mesmo, e às vezes não considera a indicação como um canal e sim como uma sorte, né? Foi por acaso, né? E não é intencional. Porque dá muito mais, vou usar essa palavra, mas dá muito mais tesão você bater uma meta de venda. Né? A meta de venda, eu já estive em empresas que faziam festas para comemorar a meta de venda e não estava olhando para o cancelamento. Então a torneirinha estava aberta, estava vendendo, o ralo também estava aberto, balde furado. E aí o ralo estava maior do que a torneira, então é prejuízo, né? E aí entra o ROX, né? Quando você segura o cliente e fica com ele mais tempo lá dentro, trazendo novos clientes e consumindo mais, e tendo uma esteira de produto que te coloca... Promovendo sua empresa, promovendo a sua empresa com cross-selling, com upselling, você está trazendo dinheiro sem gastar mais dinheiro. Então isso é uma das formas de medir o retorno da experiência. Legal. Outra forma de medir o retorno da experiência que a gente carinhosamente batizou de ROX, né? Baseado no ROI, né? De retorno sobre investimento, o ROX, retorno sobre investimento da experiência. É
uma outra forma que a gente pensa também é reputacional. Então, assim, uma empresa que tem uma excelente reputação, que é valorizada pelos seus clientes, ela se torna uma empresa magnética. Então, ela vai conseguir, e eu já participei de processos de aquisição e fusão e aquisição de empresas, em que uma das coisas que é analisada é a reputação daquela empresa frente aos seus clientes. Então, uma empresa que coloca muito cliente para dentro, mas não sustenta aquilo por uma experiência, ela tem uma pontuação abaixada, ruim, dentro de uma análise, por exemplo, de fusão e aquisição. Sim. De uma reputação ruim, ela está mais sujeita à crise. Porque, olha que para mim, a analogia, né? Existe, toda relação, ela teoricamente começa do zero, empatada. Quando você vai acertando a experiência do cliente, você vai ganhando moral com o cliente. Só que você vai falhar. A Hawk falha, a BX falha, todo mundo falha. Só que a hora que falhar, a gente desce um degrau, a gente não desce todos os degraus, porque a gente criou uma gordura aqui, né? A gente criou a gente chama de zona de tolerância. E essa zona de tolerância é o que faz a gente... Até uma vez eu fui fazer um treinamento com o Itaú e eles me perguntaram como falar não para o cliente. E quando você olha para transação, o cliente, eu estou com você, eu vou ter que te falar um não. Cara, aí você olha de um jeito muito pontual, é muito ruim, mas você tem que olhar para quantos sims você fez. Qual que é a história desse cliente com você? Se você cuidou desse cliente nos momentos mais importantes dele e deu certo, o não, ele vai falar, cara, aquele ali, o Itaú sempre esteve comigo, né? A empresa X sempre esteve comigo. Então, O cara cria uma relação mesmo. cria uma relação. Ô Lucas, cara, e se quiser dar até um exemplo internacional para não te comprometer, mas dá um exemplo aí de empresa que você fala assim, cara, essa empresa aqui, os caras fazem a cartilha ali bonitinho, eles fazem um bom trabalho. Cara, a empresa que para mim é top, assim, sou muito amigo da diretora de experiência do cliente dessa empresa, que é a Amazon, né? Então, assim, as pessoas falam muito de Disney, e a Disney, não é que ela é mais fácil, a Disney tem 60 anos de processo, 70 anos de processo sendo construído que chega ao encantamento em que o cliente, acho que 70% de quem vai no parque já está voltando no parque, né? Não são novos. Então, isso é um indicador muito poderoso. Mas a Amazon, ela tem a capacidade lá atrás, e desde da sua fundação, né? Desde da escritura dos seus principais valores, que tem obsessão pelo cliente, né? Então, e a gente vê isso. Então, quanto tempo você gasta para comprar alguma coisa na Amazon? Dificilmente você não acha alguma coisa na Amazon. É muito fácil devolver. E o pós-venda é muito bom. Né? Então assim, funciona tudo. E tem encantamento na Amazon? Você se sente encantado com a Amazon? Você não encanta. Porque ela não é um negócio construído para encantar. Ela é um negócio construído para resolver. E aí vem a estratégia de experiência do cliente. As pessoas acham que para eu ter uma experiência do cliente, eu preciso encantar o meu cliente. Encantar é a consequência. Mas se a sua estratégia é de encantamento como a Disney, aí ok. Se a sua estratégia é de eficiência para resolver problemas rápidos e fazer com que um produto chegue na sua casa em um dia, ótimo. Aí é uma outra estratégia. Se a sua estratégia é de redução de custo para o cliente, de gasto para o cliente, é outra estratégia. E aí tá tudo alinhado. Foi legal que você citou a Amazon. Eu comprei um Kindle tem muito tempo. E aí ele chegou com defeito. E aí é aquela história, né? Expectativa quebrada, você fica grilado e tal. Aí eu já tinha ouvido falar, não, a Amazon pós-venda é muito bom e tal. Mandei mensagem, imaginei que eles iam me mandar e ia pedir para eu devolver. Na verdade, geralmente pede para devolver primeiro. Geralmente, quando você tem algum problema com o aparelho, você devolve, a empresa analisa. Aí eles, não, já estão me enviando outro para você. Eles me enviaram uma versão mais nova, mais cara do que o meu, novinho na caixa, bonitinho. Eu falei, não, então agora como é que eu faço para devolver o que estragou? Ela falou, não, pode ficar com ele. Julián, a gente vem de uma cultura da desconfiança. Então, assim, por que os processos, principalmente das empresas brasileiras aqui, sim, elas estão ligadas primeiro você devolve, eu confio, porque eu acho que você vai me passar para trás. Esses dias eu comprei umas cadeiras de poli, sei lá o que lá, carbonato, sei lá como é que chama o negócio, e uma veio com o braço quebrado. E eu falei, eu quero devolver ela. Aí ela falou assim, então, para devolver, você não pode devolver só uma, você tem que devolver todas. Eu falei, cara, são 8 cadeiras, eu só quero devolver uma. Não, então eu vou ficar com a cadeira, mas eu quero que você manda outra. Não, pra você ficar, você vai ter que quebrar a cadeira. Você tem que fazer um vídeo quebrando a cadeira. E era só um bracinho que tava aqui. Eu falei, essa cadeira não serve para minha casa agora, porque eu tô compondo visualmente um ambiente. Sim. Mas para muita gente essa cadeira serve. Sim. Por que eu tenho que quebrar a cadeira? E aí, eu no chat com a pessoa ali, falando com ela. Até no fim eu falei, cara, obrigado, porque você acabou de me fazer um grande case que eu vou postar nas minhas redes para contar o que não fazer. E aí veio a solução. Lucas, então a gente vai devolver o dinheiro da cadeira, você pode ficar com a cadeira. E aí você compra outra cadeira. Mas por que só esperar toda essa jornada inteira pra gente trazer uma visão de que, cara... Precisou esperar estressar pra... Não precisa disso, né? Então, se as empresas enxergarem que o ganho de satisfazer um cliente
E fazer essa conta é mais vantajoso do que o custo que você tem para manter. Porque existe um custo invisível. As pessoas não contam que para ficar vendo se o produto está variado ou não antes de resolver, tem uma pessoa, tem logística, tem processo que está invisível. O tempo do atendimento que está ali, que poderia já ter resolvido, como o da Amazon, que é muito mais rápido, né? Isso é Rox. Teve um caso de uma empresa que eu atuei que tinha um problema de boleto. Então o boleto ia para o cliente, e é empresa gigante, líder de mercado. Ia para o cliente, e aí ao ir para o cliente ia pagar, dava boleto não registrado. Então ele tinha que esperar 18 horas, 15 horas. Para o cliente é horrível, ele está cheio de processo. Recebi um boleto, quero pagar. E aí eu fiz todo o estudo de todos os anos em que se gastaram todas as chamadas nas centrais de atendimento, as 3, 4 centrais de atendimento espalhadas pelo Brasil, todos os cadastros de chamado que envolvia boleto. E aí a gente chegou numa conta lá de, sei lá, 500, 600 mil reais por ano. Por 7 anos, daria 3 milhões. Nossa. A solução era muito mais barata do que isso. Só que as pessoas falam, mas isso é um problema que sempre existiu, como é que a gente faz? Não, e assim, além de ser uma solução que resolve e é mais barato, você ainda gera uma boa experiência, resolve o problema do cara e não cria... Que é a reputação. Não cria esses atritos. Quando você falou ali do muito sims e quando você tem muito sim, você pode ter alguns nãos, né? Quer dizer, se você gera uma boa experiência, se acontece algo ruim, de repente o cliente dá um crédito, vamos dizer assim, me vem à cabeça a Apple. Porque o pessoal fala muito de Apple quando fala também de experiência do cliente, né? E a gente vê que o cara que usa a Apple, que é fã Apple, né? Mesmo a Apple, às vezes, vacilando muito com o lançamento. Por exemplo, o último iPhone agora veio cheio de problema. Os caras estão lá comprando, postando, fazendo vídeo, achando o máximo. Então, assim, o cliente parece que ele dá um crédito, né? Mas não, os caras são muito bons, então foi só um probleminha, não tem nada demais. O crédito da Apple é quase que infinito. Só que ele, assim, diversas vezes eu vejo matérias e notícias falando que a Apple parou no tempo, que a Apple foi a última a trazer mais tecnologia com IA dentro dos aparelhos, né, dentro do software, enfim. Então, assim, tá gastando crédito. Sim. Mas ela tem uma capacidade revolucionária de mudar. Então, às vezes, a gente nunca sabe porque está no DNA dela. Às vezes, ela tá gastando crédito, mas de repente ela vem com um negócio, como foi o iPhone na época, Sim. que revoluciona tudo. Mas é uma marca que respira inovação e respira experiência. Um exemplo que eu poderia dar, de repente, de experiência ruim, eu acredito que a Meta, assim, falando dessas Big Techs, né? Acho que a Meta, ela já vai para um lado que a galera, assim, apesar do cara ser fã do Instagram, ali tem essa questão como cliente, né, o cara que compra mídia e tal, é cheio de problemas e o cara, né, tem ali uma visão ruim. Aí tem, provavelmente, companhias aéreas, Sim. empresas de telefonia. Mas a Meta, por exemplo, é difícil você fazer alguma coisa sem ela. Sim. Então ela tem um poder de barganha muito grande frente ao cliente. E aí essas empresas, como é que é? Esses caras, eles não ligam muito para a experiência? Não, eles ligam. Tem estruturas grandes que olham para experiências, né? Só que é até diferente um pouco das empresas no Brasil, principalmente, sabe? Porque as empresas no Brasil, elas vivem um momento de ter que ter uma área de experiência para orquestrar um movimento de experiência. E algumas empresas fora do Brasil, essas Big Techs, essas empresas, já tem isso no DNA. Entendi. Então já está intrínseco, que é o lugar onde a gente tem que chegar no Brasil, sabe? Assim, uma empresa pequena, por exemplo, vai ter condição de ter uma área de experiência ou vai investir numa área de vendas? É investir numa área de vendas, porque tem que trazer. Mas será que a equipe de vendas pode ter a mentalidade de experiência do cliente? Né? Então, isso que eu falo muito, assim, a experiência do cliente, ela vira uma área, como tem área de marketing, como tem área de growth, como tem área de jurídico, qualquer área, quando ela precisa de um orquestramento. Alguém tem que orquestrar. Como uma ferramenta de negócio, assim como outras, né? Tipo financeiro, jurídico, TI, etc. Isso. Você imagina que a maioria das empresas hoje pede feedback para o cliente através de uma pesquisa. Lá, de 0 a 10, 1 a 5, quanto você avalia? 99% das empresas não fazem nada com isso. Então, assim, se não tiver uma área ou uma pessoa que tem a mentalidade de experiência do cliente para fazer isso virar um retroalimento para os times internos, para melhorar produto, processo e resolver problemas, e não é apagar fogo, não, é resolver problemas antes que ele aconteça. Só que você está dando um feedback. Então as empresas muitas vezes contratam consultoria para te dizer o que você tem que fazer, sendo que você está tendo essa mesma resposta do que fazer vindo de um cliente que te paga para ser seu cliente. Eu falo que feedback é um presente, cara. Feedback é uma oportunidade de, eventualmente, você prever problemas com outros clientes, né? E melhorar o seu negócio. E a gente, né, ali...
eu venho, né, já trabalhei muito na Hawk com startup, tenho também startup, a gente vê o quanto, cara, é importante o feedback porque ele te faz direcionar para o caminho certo. De repente você está ali míope, achando que o negócio é uma coisa, o cliente vem e te fala, não, né, isso aqui para mim não tem valor, tal, vai te dando aqueles direcionamentos e você direciona melhor. Ô Lucas, e quando você fala, né, desse aculturamento de experiência, né, das empresas, hoje a BX ela tem algo nesse sentido que você pode, né, de repente oferecer para as empresas? Como que é ali do escopo de trabalho da BX? Sim, a gente vai desde... como no Brasil esse tema tem pouca maturidade, já evoluiu muito nos últimos anos e eu tenho a alegria de ser um dos pioneiros disso assim no Brasil, de multiplicar isso, né? Tem pessoas que trabalham com isso antes de mim, mas a multiplicação, a voz disso do Brasil, eu tenho uma contribuição muito boa nisso. Então eu vivo várias empresas assim, então eu consigo dizer que a maturidade é baixa, já evoluiu, mas ainda é baixa. E aí a gente tem uma esteira completa disso. Então, assim, para eu dar o primeiro passo, uma palestra, depois que eu dei a palestra, a gente ativa outros elementos importantes, como a mentoria in company, né? A mentoria corporativa. Então, a gente não trabalha com mentoria individual, a gente trabalha com mentoria coletiva e corporativa, que a gente ajuda, através de ferramentas, as empresas a construírem essa estratégia de experiência, a desenhar esse modelo de feedback, a desenhar o seu modelo de diferenciação da concorrência, né, de geração de valor para cliente, entendimento de jornada do cliente, como é que eu mapeio e desenho cada etapa daquela jornada para que ela seja intencional para entregar aquilo que a gente desenhou como diferencial. E temos os treinamentos, porque também não adianta nada a gente construir dentro de uma mentoria com as lideranças da empresa alguma coisa e aquilo ficar na liderança. Porque a gente sabe muito bem que a liderança tem um papel de descer a estratégia para que o negócio rode. Sim. Então não adianta todo mundo se vangloriar porque temos uma estratégia de experiência do cliente e isso não descer para a estrutura fazer e aplicar aquilo. E aí a gente acaba tendo o que eu chamo de experiência por acidente versus experiência intencional. Você imagina que você é da operação de uma empresa, só que você é um cara que tem a visão de experiência. E aí você tem que resolver alguma coisa ou propor alguma coisa que envolve cliente. Aí você, com a sua mentalidade, você vai lá e propõe e entrega uma coisa boa. Mas quando você sai de férias e alguém vai fazer alguma coisa, a pessoa não tem a mesma mentalidade. Então, por um acidente, você tinha aquele skill ali de centralidade no cliente. E isso não sustenta. Uma empresa tem que ter pessoas. Isso interfere, Julian, até no processo de contratação. Tem empresas que a gente já mexeu no processo de recrutamento e seleção. Então, assim, o atributo da empresa de experiência, que a gente chega nesses atributos analisando concorrência, tendências, mercado, público interno, cliente e estratégia corporativa do dono, dos fundadores, junta isso tudo e chega no que a gente chama de PDE, Proposta de Diferenciação por Experiência. Então, quando a gente tem esse PDE e a gente define que os atributos de experiência da Hawk, por exemplo, proximidade, inovação e agilidade, não adianta isso ficar no PowerPoint, não adianta o Julian ser ágil, inovador. E o time não é. E o time não é. Então, tem um processo que demora 5 dias para ter resposta. O cliente não está satisfeito com isso. Nosso princípio é agilidade. Tem que baixar para 2, tem que baixar para 1. Isso envolve tecnologia. Aí eu vou contratar uma pessoa nova. Essa pessoa, a gente desenha com a empresa, por exemplo, que o RH ou a pessoa que cuida de pessoas fala assim, quais as perguntas você tem que fazer para aquele novo candidato para a gente conseguir trazer para pessoas que têm esse atributo no seu DNA. Tá? Então, é alguém que valoriza a experiência do cliente, é alguém que valoriza a agilidade, é alguém que é inovador. Porque tem empresa que se diz inovadora, mas o seu contrato é feito no papel com o motoboy entregando. É incoerente. Incoerente. E na experiência também eu vejo que pode ocorrer essa incoerência, né? O cara levanta uma bandeira de que tem departamento de experiência do cliente, né? O departamento de CX, tem lá, investe nisso e lá na ponta, lá na pontinha, está acontecendo coisas que de repente o pessoal não está nem medindo, não está nem conseguindo observar. E dentro desse stack de soluções que a BX tem, eu sei que vocês trabalham muito com empresas grandes. Tem algo voltado para o médio ali, para o cara que está no middle market ali? Tem também alguma? Sim, isso aí é uma coisa que a gente desenvolveu recente, tá? Então é um modelo em que a gente trabalha chama PDS, que é posiciona, diferencia e sustenta. Legal. Tudo pautado na experiência do cliente. A maioria das empresas fazem só o posicionamento e acha que fez a diferenciação. E o principal é a sustentação disso. Porque uma cultura não se evolui em 2 meses, em 3 meses. Você precisa de anos, dependendo da empresa, 1 ano, 2 anos, 5 anos, uma empresa grande, 10 anos.
né? Então, se não tiver um programa de sustentação, e é simples. Então, as pessoas acham que isso é difícil, porque fala CX, Customer Experience, nome em inglês difícil, cara. Você já me conhece, sabe que eu gosto muito de usar as coisas que são simples, uma linguagem que é acessível para todo mundo entender que, quem está vendo a gente aqui, entender que, cara, é possível, a gente consegue fazer projetos em 2, 3 meses, a gente roda todas as ferramentas, a gente tem mais de 40 ferramentas que a gente roda, ligando o branding com experiência do cliente para chegar num projeto completo com uma empresa que vai se diferenciar no mercado e acompanha isso, tá? Então, cara, é legal porque é uma visão, né, de experiência do cliente que não é um departamento isolado. É algo que vai na cultura, no DNA da empresa mesmo, para realmente fazer diferença e fazer a empresa como um todo pensar a experiência, né? Se não for assim, acho que não dá resultado, né? Se não for, a gente está falando só da experiência, a gente tem que falar da centralidade. A diferença entre experiência do cliente e centralidade no cliente está no agente principal. O agente principal da experiência é o cliente. Sim. Ele sente, é o produto da centralidade. A centralidade é quem constrói a experiência, que são as empresas. Então, se a empresa ela vai lá e fala assim, ó, eu tenho um produto, eu vendo água. Então, ela vai lá e fala assim, ó, como é que eu vou entregar a água, como é que eu vou cobrar e como é que eu vou, sei lá, comprar, entregar e cobrar. Divide isso em 3 passos. Cara, mas esses passos aqui são 15 passos. E se eu sou inovador, como um atributo meu que eu divulgo, que eu falo para todo mundo, eu tenho que ser inovador na hora de comprar, eu tenho que ser inovador na hora de pôr para gelar, eu tenho que ser inovador na hora de entregar, eu tenho que ser inovador até quando o motorista do caminhão que vai entregar água, ele pode aparecer lá com um papelzinho na mão, com a caneta falhando, ou pode aparecer com um tablet, porque tá na mentalidade do cara. Tá na mentalidade do cara. Se o cara recebe um feedback, o cara que é o motorista que entrega um pacote de água, por exemplo, ele recebe um feedback, se isso está na cultura e ele é contratado e treinado para isso, ele vai receber o feedback e ele não vai responder assim, isso não é com a minha área. Ele vai falar, cara, obrigado, eu vou levar o feedback, e ele vai levar o feedback. E aí vem a parte principal, a experiência do cliente, ela está muito atrelada à experiência do colaborador. Então, dentro desses programas que a gente cria programas de reconhecimento com base na experiência. Legal. Aquele motorista que mais traz feedbacks e que contribui, aquele cara vai ser promovido, aquele cara vai ganhar bonificação. E aí vem o que eu chamo da inveja boa do mundo, né? Que é, você está num evento com todo mundo, e aí algumas pessoas são chamadas para ser reconhecidas por algo que está claro. As outras vão falar, eu também quero ser reconhecido. É um reforço positivo, né? Esses dias eu estava dando uma palestra na Unimed BH, e aí eu perguntei assim, de quem que é a responsabilidade de fazer isso? E é normal isso nas minhas palestras, todo mundo responde, de todos nós, faz até em coro. Só que 2 pessoas responderam, é minha, e essa é a resposta certa. Que eu sempre prego, cara, a responsabilidade é sua, mas o conjunto dos indivíduos forma o coletivo. E aí essas 2 pessoas, olha, em coro todo mundo, de todos nós. Mas essas 2 eu ouvi. E como eu brinco muito na palestra e tudo, eu falei, parei que eu ouvi alguma coisa aqui, ouvi alguma coisa. E fui lá nessas 2 pessoas e falei, de quem é a responsabilidade? Aí elas falaram, é minha. Aí eu falei assim, as 2 que falaram isso vai ganhar um livro que eu vou presentear a vocês. Aí bateram palma e tal, aí passou uns 5 minutos, eu mudei de assunto, voltei e falei, de quem que é a responsabilidade? E todo mundo respondeu, é minha. Então eu falei, todo mundo quer ganhar livro, né? Então por que todo mundo respondeu é minha? Porque a gente fez um reforço positivo presenteando alguém com a resposta certa. Psicologia humana. Psicologia. Então, no fundo, Julião, o que eu mais estudo hoje é comportamento humano, é psicologia, é neurociência. Tá atrelado a isso. E aí, acho que até para a gente fechar, né, essa pauta, eu acredito que vai se levar um tempo para que a inteligência artificial substitua o humano nesse sentido, né, de gerar realmente experiências que realmente marcam, né? Porque eu percebo muito que ainda eu falo muito isso, né? A IA ela teve aquele boom, né? Teve aquela todo mundo falando, todo mundo querendo aplicar tudo, a IA vai resolver o problema do mundo. E a gente vê que na prática tá dando um monte de problema e no fim do dia o maior ator dos problemas é o humano que tá deixando de repente, colocar uma informação. Aconteceu até um caso engraçado lá de uma entrega que a gente fez que o cliente veio e falou assim, a IA tá delirando, passou informação errada. A gente, caramba, né? Não delira, né? O nosso prompt ele é muito bem desenhado para não ter esse tipo de coisa e tal. A gente foi analisar, pegou lá a documentação que o cliente havia enviado e tinha informação errada. Mas olha aqui, mas a informação que ele deu é essa. Então, assim, e é engraçado que o cliente ele começa a observar mais quando ele está colocando a IA no processo, né? Mas,
Cara, fala um pouquinho aí, né? Você citou o livro, eu não sei se é o seu livro, mas fala um pouco aí do seu livro, que é um projeto recém seu. Na verdade, eu escrevi um livro, que foi o primeiro livro, esse é colaborativo, né, de co-criação, de co-autor, que foi o primeiro livro que traz essa jornada completa da experiência no Brasil, com vários autores de pessoas, tanto nacionais quanto internacionais, que é o Experiência do Cliente na Teoria e Muita Prática, e agora sai um livro solo meu, né, pela editora Buzz aqui, que é uma editora renomada, com grandes nomes ali, como Flávio Augusto, como Caio Carneiro. Então, meu livro sai por ali, a gente está na fase final, ansioso para lançar. Convido todo mundo que ouvir aqui a gente para quando me acompanhar nas redes, até porque eu vou anunciar lá a noite de autógrafos, né? A gente vai fazer em BH, a gente vai fazer em São Paulo, a gente vai fazer no Rio, a gente vai fazer em Uberlândia. Legal. Né? E vai ser incrível, cara, porque eu tenho uma necessidade e uma visão de legado muito grande, sabe, Juliano? Eu acho que fico muito feliz com os feedbacks que eu recebo nas palestras que eu atendo. Então, assim, hoje a gente está falando de clientes meus, Itaú, Volkswagen, Suzano na América, na Europa e na Ásia, Bayer, BASF, né? Vamos para o Chile agora para treinar pessoas da BASF, Magalu, enfim, são muitas empresas e o mais importante do que eu quero deixar nessas empresas é a mensagem e não eu. E o livro é uma forma de fazer isso. Passar a mensagem. Passar a mensagem mesmo que eu não esteja mais presente um dia. Então, é a realização de um sonho muito ligado a um propósito de gerar valor para as pessoas. E eu encontrei nas empresas essa oportunidade, porque você imagina assim, se eu vou te fazer um bem, a minha capacidade de fazer um bem é de 1 para 1. Agora, se eu mexo num processo de uma empresa que melhora a vida de milhares e milhões de pessoas, eu estou fazendo o bem de maneira escalável. Com certeza. E a experiência do cliente tem a capacidade de fazer isso. Com certeza. Não pode falar o nome ainda não do livro? Eu nem sei o nome do livro ainda. A última coisa que a gente escreve Legal. Porque depois que o livro está inteiro pronto, que eu quero ler ele de novo. Mas mais ou menos quando vai ser lançado? Assim, a previsão é que daqui a gente está em outubro. A minha previsão é que até dezembro ele esteja 100% revisado e 100% pronto. Então o lançamento deve ser em janeiro, fevereiro. Então, legal. A gente coloca na descrição aqui. Fala suas redes sociais aí. Bom, me seguem lá, gente, no Instagram, @o.lucasfonseca, né? No meu LinkedIn, Lucas Fonseca, e no YouTube, Lucas Fonseca também. E da BX. E da BX é bx.educação, @bx.educação. No Instagram, no LinkedIn é a mesma coisa. BEX, né? BEX. BX significa seja a experiência, né? Que é algo que eu defendo muito, que tem a ver muito com o meu livro também, tá? Que eu defendo que antes da gente querer entregar... Acho que eu já sei o nome, hein? Antes da gente querer entregar a experiência para o outro, a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita e ser a própria experiência. Mas então é legal. Estamos chegando lá. Lucas, valeu, cara. Valeu demais. Valeu, obrigado, viu?